Fundos imobiliários é o tema do vídeo de hoje. Nós vamos falar o quanto é preciso investir em fundos imobiliários para viver de renda. Mas muito além disso, nós vamos falar sobre perfil de investidor em fundos imobiliários. É uma ótica que ninguém fala, porque eu vou estar trazendo aqui a minha visão de um investidor de ações de muitos e muitos anos que, quando entrou em fundos imobiliários, teve algumas frustrações, talvez muitas delas aí que o Barça acabou tendo. Então, eu insisti e entendi que realmente é diferente a mentalidade, tá? Então, eu vou comentar sobre isso e aí você pode também fazer um paralelo a você aí. Será que faz sentido para você investir em fundos imobiliários? Bom, assim, eu continuo preferindo ações porque eu gosto do crescimento, né, que as ações proporcionam. Porque se eu fosse focar muito mais aí em dividendos, os fundos imobiliários mereciam um percentual maior na minha carteira do que eu mantenho para eles, tá? Mas de qualquer forma, eu tenho eles ainda, um percentual um pouquinho menor aí, porque eu gosto do case de crescimento de ações. Não me preocupo em nada que a Transmissão Paulista, por exemplo, tenha parado de pagar dividendos por um tempinho aí, provisoriamente. Essas coisas não me importam, porque eu sei que daqui a pouco ela paga e vai pagar cada vez mais, e é esse negócio que me encanta nas ações. Bom, então vamos agora entender aqui as minhas frustrações aqui com os FIIs, tá? Bom, a primeira coisa não foi uma frustração, foi algo que eu fiz corretamente, foi analisar o setor. Então ali, logística eu via que era promissor dentro dos fundos imobiliários, eu vi que o shopping, a tendência era continuar positivo, né? Eu sabia que o pessoal ia continuar usando, eu continuaria usando. Já o home office, eu usei a lógica que teria uma tendência de realmente sofrer por muito tempo, e talvez vai saber quando vai se recuperar. Por quê? É lógico que os presenciais iriam voltar, mas o home office iria para ficar, né? Eu mesmo nunca gostei de presencial. É muito ruim ter que viajar para cidades longas, né? Quem mora ali perto, beleza. Quem mora longe é ruim, né, do trabalho. Então, isso era um fundo, um setor que eu não gostei e não fui. Tem gente que não gosta do educacional, também não sou tão fã assim, mas... então, assim, a gente tem que exigir um desconto muitíssimo maior, e se é que vai fazer sentido, dependendo do setor que a gente está investindo. Logística é um case aí de mais crescimento, tá? Então, tem que também entender como calibrar isso aí. Na questão aqui do preço, né? Isso aqui é um erro que muitos investidores de ações acabam trazendo para os fundos imobiliários. Até os investidores de fundos imobiliários eu vejo fazendo isso. O preço importa, então é muito importante não ter pressa. Eu tive um pouquinho ali quando eu queria entrar, já por causa do canal também já fui entrando, não entrei com muito, até hoje eu não tenho muito em fundos imobiliários, mas mesmo assim o momento de entrada não foi tão bom em alguns fundos. Outra questão, então, não pode ter pressa e principalmente não adianta ficar buscando aí as barganhas imensas, porque fundo imobiliário, diferente de ações, é um pouco difícil ter barganhas que não tenham realmente problemas mais sérios. É um pouco mais complicado, porque ele é mais simples de se analisar, né? Então, realmente, preço, você tem que ter mais um pouquinho de cuidado, tá? Não adianta querer descobrir a grande fundo imobiliário que vai subir muito porque está muito descontado. Isso aí é um erro. Então, atuar pela simplicidade, né? Pegar aqueles fundos imobiliários ali que estão a um preço bom, que vem aí crescendo dividendos, né? Que vem o quê? Com uma gestão boa. Então, assim, tem que dar muito mais valor para a gestão do que eu fiz. Primeiro case aqui que eu fui buscando investir foi na XP, porque eu sabia que em ações XP e BTG eu sempre considerei eles bastante na casa das ações. Então fui nos dois, o BTG foi beleza, o XP foi um fracasso imenso. Não curto essa gestão, mas é minha opinião, né? Então, assim, não foi pro meu perfil, tá? Então, ver a gestão é importante. Já os dividendos é algo que é simples, tem que ver ali aquele crescimento de dividendos, na minha opinião também, tá? Eu tô falando aqui o meu perfil, tá? Então eu gosto de ver crescimento de dividendos. Então, com isso, eu não curto muito fundo de papel. Até testei sabendo que eu já não iria gostar muito, é muito perfil de renda fixa, mas fui lá, investi. É interessante para quem gosta, mas no meu perfil não é. Então a primeira coisa que tem que fazer é o quê? É o seu perfil. Então, será que faz sentido para você ficar buscando fundo imobiliário barato que pode subir muito? Será que faz? Será que é importante para você o fundo de papel que vai pagar um yield maior num primeiro momento, mas não vai crescer? Você vai ter que ficar... Para ter um dividendo sustentável, você vai ter que ficar tirando a inflação daquele dividendo. É meio assim, depende de cada um, né? Então, determine aí o seu objetivo como investidor de fundo imobiliário e o seu perfil também.
E comentando os meus fundos imobiliários, eu tenho o MAL 11 e o HGBS 11 fundos de shopping. E só para resumir, hoje o meu favorito seria o MAL 11, tem uma taxa de administração baixíssima de 0,5, é um fundo imobiliário que vem sendo bem administrado aí pela Genial, eu gosto bastante. PVP de 1,01. Em termos de logística / industrial, o que eu mais gosto aqui é o BTLG11, hein? Então um pouquinho acima do PVP nesse momento, mas sempre fico de olho aí, é um fundo que vem sendo muito bem administrado, já vou comentar sobre ele. O VTLT11 é mono, pode ser um pouquinho arriscado para alguns perfis de pessoas aí, de investidores. O CDI11 tem uma alavancagenzinha, tomar cuidado aí, né? O HGLG11 sempre está um pouquinho esticado, mas ele é um FII espetacular. E os da XP, aquele motivo que eu não gosto muito, emissão abaixo de PVP, não faz o meu perfil aí. RBD11 vem sendo bem administrado, mas o fato de ser educacional não é tão bom assim, né? Essa é a questão do setor. E já deu uma bela subida aí, tá próximo do PVP, hein? E aí nós temos o HGR11, híbrido, né? Ele tem um pouco de educacional, mas tem também varejo, é um fundo muito bem administrado, assim como o HGLG11, e tem aquele risquinho aí do Credit Suisse, embora eu acho que não vai acontecer nada, e caso aconteça, na pior das hipóteses, é trocar o gestor apenas, porém, trocar um excelente gestor no caso. E falando um pouco dos principais fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira, eu tenho o BTLG11, que é administrado pela BTG, eu gosto bastante, ele é o meu favorito, aí 0,90 de taxa de administração, uma taxa ok aí, né? Temos aí bastante imóveis, 14 imóveis, um yield de 8,6, temos detalhes aqui do que está acontecendo com a receita, reserva, tudo bonitinho, explicadinho, né? Muito diversificado aqui em receita de locação, valor patrimonial também, né? Nós temos aqui uma vault de 5,5, então ainda temos revisional ou vencimento bem divididos, alguns aqui bastante longos ainda, diversificação geográfica, mas muito mais, 91% aqui concentrado em São Paulo, que é o melhor estado para estar concentrado em logística mesmo, né? Nós temos aqui contratos por indexador 90 IPCA, 10% de GPM, bastante inquilinos divididos, né? Temos 43% atípico, ou seja, se cancelar o contrato vai pagar uma multa aí bem longa, aqui está o vencimento aí, são vários meses de multa aí, né? E temos aqui 70% então logística, 20% de desenvolvimento, 5% varejo e 5% industrial, ele é mais aí logística mesmo, né? Tem o desenvolvimento também. E nós temos aqui então a questão da localização, ele gosta de ser o last mile, ou seja, bem próximo aqui do centro, são aqueles fundos aí que vão ser muito procurados, né? Magazine Luiza, todas as empresas querem entregar cada vez mais rápido, só tem um aqui um pouquinho mais longe, mas é um local estratégico também, tá? O que eu estou gostando de todos os fundos imobiliários é que cada vez estão deixando mais nítido aqui o nível de alavancagem que eles estão. E tá aqui o BTLG11, uma alavancagem ainda ok, tá? Mas tá bem declaradinho aqui. Inclusive eles mostram o cronograma que eles devem cumprir para estar acertando essa dívida aqui ao longo dos anos. E nós temos o HGR11, que é varejo aí, e também educacional, um dividend yield de 7,7%, é gerido pela Credit Suisse, ele tem aqui um whale gigantesco, né? Então está bem longo aí o vencimento, revisional também está tranquilo, os meios de reajuste aqui está mais focado no fim do ano, a tipicidade do contrato tem 18% típico, muito aqui atípico, então se cancelarem vão pagar multas altíssimas e os contratos são longos, vamos lembrar disso, né? Então nós temos aqui 29% educacional, 23% varejo, 48% aqui varejo alimentício, sendo desses 48%, 12% aqui via esse fundo. E nós temos uma 11 com 8 shoppings aqui, um retorno de dividendo de 8,5% praticamente, e temos aqui a menor taxa de administração em 0,50. É genial que toma conta, é um fundo muito bem gerido, inclusive. E um ponto importante na minha tese de investimento é se os dividendos conseguem crescer de acordo com a inflação, porque esse, para mim, é a vantagem dos fundos imobiliários de tijolo, né? A gente vê que o BTLG11, com a administração da BTG, vem conseguindo fazer um bom trabalho, os fundos imobiliários vêm crescendo os dividendos de acordo aí com a inflação, então daqui a pouco vem mais reajuste. Nós temos aqui a HGR11 e ele não vinha aí crescendo, né, 2019 para 2020, provavelmente a pandemia atrapalhando, mas depois ele conseguiu sim crescer aí os dividendos, tá? Está até fazendo aí umas trocas aí no portfólio pontualmente. Nós temos uma 11, é difícil a gente ver, né, pelo cenário todo, né, pandemia impactou feio 2 vezes aqui, mas olha como ele vai se recuperando e tá bem grande agora, o dividendo maior do que nos anos antes da pandemia. Então, um belo trabalho aqui numa 11 também.
E falando da minha carteira de fundos imobiliários, eu não tenho tanto valor investido como eu já comentei, mas ainda assim eu vou mantendo. Tenho R$ 20.128, tá? Então, isso aí me rende R$ 150 por mês, num yield aí mensal de 0,747. Então, volta e meia eu compro um ativo ou outro, reinvestindo em dividendo, mas não estou investindo assim do bolso nesse momento, depois dessa alta aí, e porque eu estou focando mais em ações mesmo, mas não descarto voltar a investir aqui. Eu já disse que eu gostei do comportamento dos fundos imobiliários, está bem previsível os dividendos, mas a verdade é que eu tenho não muito dinheiro investido, né? Então nós temos aqui um total por ano de 1.880 nos juros compostos aí de 9,34. Se eu ir realmente só reinvestindo nos dividendos, vai dar isso aqui de juros compostos. Mas se eu quiser fazer os juros simples, que eu não vá reinvestir, por exemplo, só mesmo para saber se já dá para viver de renda, eu teria então 8,96 de dividendo, tá? Então dá um pouquinho menos se você não vai fazendo juros compostos, né? A título de comparação, um apartamento está dando em média, pelo que eu pesquisei na internet, entre 4,7% até 6%. Então agora vamos fazer algumas simulações de investimentos. Lembrando que os dividendos tendem a aguentar a inflação, né? Superar ou manter, né? E dos bons fundos imobiliários pelo menos, mas a cotação não é garantida. Então talvez no mês que vem, no ano que vem, não vai estar esses mesmos yields porque a cotação mudou. Mas os dividendos em si, se eu comprasse tudo hoje, eu teria garantido praticamente yields próximos disso aqui, já que eles tendem a acompanhar a inflação, né? Então, vou considerar juros simples mesmo, então vamos ver aqui com R$ 100.000, daria para viver? Não, né? Porque 746 mil não é o suficiente, nós teremos aqui 500 em apartamento com um yield aqui de 6%, que aliás é acima da média, né? Mas não é o suficiente para viver, é uma diferença que os fundos vão ganhando aí um valorzinho de diferença. Então, se eu aumentasse esse valor aqui para 200 mil, nós teremos aqui 1.493, já próximo de 1.500, maior que o salário mínimo, mas já é um pouquinho difícil ver com esse valor, né? Ainda assim, 17.900 por ano e em apartamento nem pensar, é abaixo até do salário mínimo R$ 1.000. Então vamos aumentar um pouco, vamos por 250 mil, que é bem aqui a realidade daqui da cidade. 1.860, ainda está um pouquinho difícil, né? 1.250 no apartamento. E aí vamos por aqui então 350, tá? 2.613 ainda não é suficiente para viver, né? Mas para muitos dá, né? Dá um aperto aqui, outro ali, já talvez seja o suficiente, 30 mil por ano. Em apartamento já fica difícil, né? 1.750. E aí a gente vai acelerar um pouquinho aqui, pondo então R$ 500 mil. Aí 3.733 já dá para muita gente viver. 2.500 aqui em apartamento. Bom, assim, lógico que depende muito de cada um, se é solteiro, se tem filhos, né? Com filhos sempre fica mais difícil. E eu, se fosse solteiro aqui, com 3.700 eu conseguiria tranquilo. Não sou de grandes gastos mesmo, mas é lógico que a gente sempre está aí querendo um pouco mais. Vamos por aí então 750 mil, tá? 5.600 já ficou interessante, né? 3.750 em apartamento, já bem diferente o nível, né? Você vê aqui 750 mil já é um valor aqui interessante. Aí se a pessoa chega a 1 milhãozão, né? O tradicional 1 milhão. E agora a gente vai ver com 1 milhão e 1 milhão já fica bem interessante, né? 7.500 aqui por mês, né? 89 mil aí de dividendo por ano e 5 mil aqui em dividendo aqui de apartamento, tá? Então assim, 1 milhão já daria para viver de dividendos aqui com fundos imobiliários, né? Então assim, para quem tem dinheiro não é tão difícil, né? Então por isso que é tão importante a pessoa ir investindo, porque quanto mais cedo melhor ela consegue fazer os juros compostos, fazer chegar a esse 1 milhão. Mas lógico que nós estamos falando de 1 milhão corrigido aqui, né? Se falar de 1 milhão daqui a 20 anos, vai ter que ser maior que 1 milhão, né? Porque tem inflação aí. É por isso que é um fator chave o crescimento de dividendos dos fundos imobiliários.